Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta manhã, vamos iniciar nossa escola dominical esta manhã, para que você possa aprender a palavra de Deus. É a oportunidade de você aprender a palavra de Deus, né? Uma palavra pela manhã, uma palavra teológica, para que você possa adquirir conhecimento na sua vida e nossa vida também, que estamos nesta manhã, para o nome de Jesus. Queremos orar nesta manhã, pedir a Deus que o Deus ilumine a sua vida, abençoe a sua vida e entre grande precisão e providência na tua vida, Senhor. Vamos orar e iniciar nossa escola dominical nesta manhã. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai Celestial, por esta oportunidade, Deus, que nos dá, nos concede, Senhor Deus. Estamos aqui nesta manhã para pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, Deus, para orientarmos, Senhor da glória, e orientar também os que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Estão estudando a Tua palavra nesta manhã. Possa nos abençoar grandemente, poderosamente a nossa vida. Ajuda-nos da vitória, da força, Pai, na disposição, da ânimo em nossas vidas, Senhor, para fazermos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, como desejo, como Tu queres, como Tu pode fazer em nossa vida. O eterno Senhor da glória. Nesta manhã, meu Deus, abençoa o professor Johnny, que vai ministrar a palavra, dar o estudo, ensinamento da Tua palavra. Possamos receber de bom agrado das nossas vidas, Deus da glória, e ficar conscientizados, Senhor da glória, em nossa mente, que Tu és o Senhor que pode fazer tudo por nós nesta manhã. Nos abençoa, dá saúde em nossas vidas, Deus, e aqueles que estão ouvintes nesta manhã, Senhor, que vão participar dessa escola dominical, dá saúde a eles, meu Pai, no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu familiar, Senhor. Abençoa cada um nesta manhã. Queremos rogar, queremos pedir as bênçãos do céu derramadas sobre nossa vida nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Ouviu o professor João, que vai ministrar sua palavra nesta manhã ao nosso coração. Fique atento e escreva nesta manhã, para que você possa, toda de manhã, todo domingo, tenha um programa na YouTube, para que você possa ter o privilégio, ter a oportunidade de aprender a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? O professor João vai ministrar a palavra de Deus, vai dar um ensinamento para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor a todos. Estamos aqui na escola dominical novamente estudando a palavra do Senhor para o entendimento do povo de Deus. Cada vez que estudamos a palavra do Senhor, nós alimentamos dela e esse alimento nos faz crescer e ficarmos mais fortes. E hoje a gente vai estudar sobre as dispensações que acontecem no meio do povo. E estudar sobre as dispensações nos traz o pensamento do que aconteceu em cada período. Estudar sobre as dispensações te ensina a você saber tratar de cada situação. E antes de estudar as dispensações, existe uma grande diferença entre estudar as épocas
e estudar as dispensações. Estudar as épocas dos acontecimentos bíblicos são aquelas histórias que aconteceram lá na Bíblia, ou seja, época pré-abraâmica. Quer dizer que tudo que aconteceu antes de Abraão, aquelas épocas do dilúvio, aquelas situações daquelas pessoas que se desenvolveram naquele tempo. Então, pelo menos estudar as épocas traz assim um entendimento de você ter um conhecimento histórico sobre aquele caso. E pelo menos estudar as épocas, a época pré-abraâmica, depois vem a época de Israel e a época do cristianismo. Aí você vai separando as épocas em 3 partes, aí você vai estudando, você vai entendendo, você vai separando e você não mistura as coisas. Então, quando nós estudamos as épocas, na realidade, historicamente, nós estamos estudando o que aconteceu no meio daquele povo. Já quando estudamos as dispensações, e teologicamente a gente vai dividir. E aí a gente precisa saber qual é a dispensação que quando Deus criou Adão e Eva. Qual é a dispensação quando Adão e Eva saiu do jardim do Éden porque pecaram contra Deus? Qual é a dispensação que quando, uma vez que Adão e Eva saiu e começou a se desenvolver uma linhagem ali, tanto de Sete como de Caim, que dispensação é essa? Qual é a dispensação em que Moisés escreveu as leis? Qual é a dispensação que nós estamos? E qual será a dispensação futura que virá? Então, quando você sabe sobre as dispensações, você sabe colocar as coisas tudo no seu lugar. Eu já vi pessoas falando sobre Adão e Eva e falando da dispensação e estava errado. Não era a dispensação daquela pessoa que estava colocando Adão e Eva. Então, pelo menos a dispensação, são 7 dispensações que a gente precisa estudar para entender como a Bíblia se divide nessas dispensações. A primeira dispensação, quem é que sabe qual é a primeira dispensação? Dispensação da inocência. Segunda dispensação, dispensação da consciência. Terceira dispensação, governo humano. Quarta dispensação, dispensação patriarcal. Quinta dispensação, dispensação da lei. Sexta dispensação, a dispensação da graça. E a 7ª dispensação é a dispensação do milênio. Então a pessoa precisa saber pelo menos essas 7 dispensações. Você está na igreja, você é um servo fiel, mas você não sabe em que dispensação aconteceu um fato bíblico. Tem algumas pessoas que às vezes querem crer. Apertar aí embaixo. Já foi, né? Porque às vezes está indo e voltando e está mandando aguardar, né? Aí pede aguardar para continuar. Isso daqui está meio complicado. Então são essas 7 dispensações. Tem umas pessoas que dizem, senão a dispensação não existe. Jesus, ele é o Cordeiro que foi entregue em sacrifício lá em Êxodo, como ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo lá no Novo Testamento. Então, não existe uma dispensação. Jesus é tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Se as pessoas que falam isso, são pessoas que têm preguiça de estudar a Bíblia. Então, pessoa que tem preguiça de estudar a Bíblia, ela quer aceitar qualquer coisa para facilitar. Não. A Bíblia é organizada e ela tem realmente essas partes. Então, eu disse para vocês, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei,
dispensação da graça e dispensação do milênio. 7 dispensações. E dentro dessas 7 dispensações, ela está muito relacionada à criação do mundo. Deus não criou o mundo em 6 dias e no 7º não descansou. Está muito relacionado também às dispensações. E dentro da palavra dispensação, a gente vai ter pelo menos umas 7 também definições. Digamos, a gente vai estudar dispensação da inocência. Quando a gente estudar a dispensação da inocência, a gente vai ver a palavra-chave da dispensação da inocência, a gente vai ver o propósito, a revelação, os personagens principais, o conceito divino, o ato de desobediência que aconteceu naquela dispensação e o julgamento divino. Esses aí são os 7 tópicos que a gente vai dar dentro da dispensação. Então, a gente, sem perder tempo, a gente vai estudar agora para entender a dispensação da inocência. Em que período foi feita a dispensação da inocência na Bíblia? Quem é que sabe? Inocência, Adão e Eva. Adão e Eva. Por que dispensação da inocência? Dispensação da inocência, lá que você vai encontrar lá, dispensação da inocência começa de Gênesis, capítulo 2, versículo 6, a Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Então, a dispensação da inocência vai estar relacionado quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e não conheciam o pecado. Então, eles eram inocentes. A palavra-chave da dispensação da inocência é inocência, realmente. Adão e Eva não sabiam de nada, eles não conheciam o pecado, eles não sabiam nada disso, eles apenas quiseram saber isso mais tarde por causa de uma proposta da serpente. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, se tornando iguais a Deus. E enquanto eles não comeram do fruto, eles estavam na dispensação da inocência. Qual era o propósito da dispensação da inocência para aquele momento? Dispensação da inocência com o propósito é provar com capacidade para sentir, está relacionado à emoção, e para escolher, está relacionado à vontade. Então, na dispensação da inocência, o homem tinha um livre-arbítrio. Ele não era um robô. Deus não controlava ele de uma forma que ele não pudesse escolher, não pudesse sentir, não pudesse pensar. Então, Deus deixa o homem livre para pensar, para sentir e para escolher. Essa era a liberdade que Deus dava para o homem na dispensação da inocência. Por quê? Porque para Deus nunca viu o homem como que não tivesse capacidade de fazer o que é certo. Até hoje, com todo o erro da humanidade, Deus ainda acredita que o homem pode realmente sair da situação que ele está para uma situação de perfeição. E quando nós falamos de perfeição, não é aquela perfeição absoluta, porque na inocência podemos até dizer que aquela perfeição de Adão e Eva poderiam ser absoluto no sentido de não terem conhecido o pecado. Mas quando eles pecaram, a inocência deles não era mais inocente. Que aí a gente vai entrar para a segunda dispensação, que é da consciência, que a gente vai falar depois. Então, no período da inocência, o homem é perfeito, podemos falar absolutamente no sentido de que não conhecia o pecado, mas hoje nós somos perfeitos, mas não absolutamente, porque só Deus é perfeito absolutamente, porque Ele não precisa ser melhorado, Ele não tem pecado, Ele é completo. Tudo que é completo, tudo que é perfeito absolutamente, isso aí pode ser uma perfeição absoluta. Já no nosso caso, por causa do pecado ter entrado no mundo por causa de Adão e Eva, ninguém é perfeito absoluto, igual a Deus. Mas somos perfeitos por causa de um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Pela designação, se você aceita Cristo,
e você está ligado a um sacrifício perfeito que é de Cristo, você é perfeito, mas no sentido relativo. Por que relativo? Porque você precisa de etapas, você precisa de um processo de perfeição até atingir a perfeição total, a perfeição absoluta. E isso um dia vai acontecer, quando Jesus voltar e levar a sua igreja. E dentro da dispensação da inocência tem a revelação. A revelação vai acontecer pela palavra e a revelação vai acontecer também pela presença, porque Deus falava com Adão e Eva, e pela palavra, porque Deus deixou uma ordem, falou para eles, falava com eles. Então, tanto a palavra como a presença de Deus é importante para o ser humano. Hoje em dia, nós não estamos na dispensação da inocência, porque saímos dessa dispensação. Mas temos hoje a palavra, que é a palavra de Deus, e também temos a presença de Deus, através do seu Espírito Santo aqui na terra. E isso é importante saber. Quais os personagens principais na dispensação da inocência? Como a Lene respondeu, Adão e Eva. Esses foram os personagens principais lá no livro de Gênesis, na dispensação da inocência. Por que Adão e Eva? Porque, segundo nosso entendimento, não existiam pessoas antes de Adão e Eva que possa ser classificado como personagem bíblico nessa dispensação. Então, Adão e Eva são os únicos que viveram na dispensação da inocência. Depois que eles saíram, que tiveram Caim e Abel, aí é uma outra história. Aí o conceito divino na dispensação da inocência. O conceito divino está ligado a 4 pontos da aliança adêmica. Adêmica tem muito a ver com Éden. Qual é? Os 4 pontos da aliança é encher a terra. Deus estava com esse propósito de encher a terra antes de pecar. É por isso que eu digo. Tem pessoa que fala, porque Eva comeu da maçã. Para começar, a Bíblia nem fala em maçã, a Bíblia fala em fruto. Então nós sabemos que fruto foi esse. Então encher a terra, multiplicar e encher a terra, esse era um dos pontos da aliança adêmica. Então não é essa história que alguém fala aí, não. A terra começou a se multiplicar, as pessoas começaram a ter relações sexuais porque pecaram e começou isso. Não, já havia algo de Deus para que Adão e Eva multiplicassem e enchessem a terra. Claro que isso só vai acontecer da maneira de o homem se envolver com a sua mulher. Então isso aí, primeiro, encher a terra, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28, comer do fruto da terra, que era Gênesis 1, 29, guardar o jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 15, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Então, esses 4 pontos da aliança adêmica era algo de Deus para o homem e a mulher que viveu ali na inocência. Mas parece que o homem não gosta de facilidade, o homem não quer ficar bem e acabou deixando isso de lado e foi viver uma nova experiência que não foi nada bom para ele. Qual foi o ato da desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden? Está relacionado à palavra de Deus. A verdadeira desobediência a Deus está sempre relacionada à sua palavra. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham 2 palavras. Uma palavra de Deus dizendo não é para comer do fruto. E tinha uma segunda palavra, do diabo, da serpente, que diz que vocês podem comer sim. A palavra de Deus diz que se eles comessem, eles iam morrer. Mas a serpente disse, não, vocês não vão morrer. E disse por que não iam morrer, porque eles iam ser parecidos com Deus, iguais a Deus. Então temos 2 palavras, a de Deus e do diabo. O que é que Adão e Eva fizeram? Valorizaram mais a palavra de Deus ou do diabo? Do diabo. Acreditaram mais em Deus ou no diabo? No diabo. E comeram do fruto. E veio todo esse mal para a humanidade, como hoje nós conhecemos. E isso não é diferente. Hoje em dia, as pessoas preferem
mais a palavra do mal do que a palavra do bem. As pessoas preferem fazer mais coisas erradas do que fazer o que é certo. As pessoas preferem fazer atalhos para conseguir algo injusto do que fazer algo justo e crescer naturalmente. Essa é a humanidade que nós conhecemos. E dentro dessa tendência, o homem só vai caminhando o quê? Para distante de Deus. E dentro dessa questão relacionada à palavra de Deus, que a gente pode analisar dúvida. O diabo conseguiu colocar dúvida na mente de Eva, que é Gênesis 3:1. Adicionou coisas que Deus não havia falado. E o diabo falou e Eva aceitou, que é capítulo 3, versículos 2 e 3. Contradição. O próprio diabo fez que Eva entrasse em contradição com a palavra de Deus. Deus fala uma coisa, o diabo fala outra coisa e ela não sabia quem estava falando a verdade e acabou aceitando o que era errado. Falsa interpretação. Aqui, contradição, Gênesis capítulo 3 e 4. Falsa interpretação, Gênesis capítulo 3, versículo 5. O diabo faz uma falsa interpretação do que Deus havia dito. E hoje não é diferente. Tentação para desobedecer, Gênesis 3, 6. E transgressão, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6. A gente vê que há toda algo relacionado para desobedecer à palavra de Deus. O diabo te coloca dúvida, ele adiciona coisas que não estão na palavra, ele coloca contradição na palavra, um texto contra o outro para te confundir. Ele faz uma falsa interpretação para que você possa entender que aquele é o caminho, mas não é. Você está indo para o caminho falso. Tentação para desobedecer. Todo tempo você é testado pelo diabo, não no sentido para te fortalecer, mas no sentido para te levar a fazer o que é errado. E no final você peca mesmo e faz a transgressão e vai sair. Mas não se esqueçam, para finalizar, a dispensação da inocência. Depois que você fazer o ato de desobediência, que está relacionado à palavra de Deus, vem aí o julgamento que aconteceu lá dentro da dispensação da inocência. O julgamento veio sobre a serpente, o julgamento veio sobre a mulher e o julgamento veio sobre o homem. O julgamento veio sobre a serpente, está lá escrito em Gênesis capítulo 3, do 14 ao 15. Julgamento sobre a mulher, Gênesis capítulo 3, 16. E o julgamento sobre o homem, Gênesis capítulo 3, 17 ao 19. Na serpente, vocês sabem qual foi o julgamento que Deus julgou sobre a serpente? Que ela ia se rastejar. Então ela andava, voava? Segundo o conceito, tem dois conceitos. Uns dizem que ela poderia ter pernas e andar. Andar. Uns dizem que ela poderia voar. Então, até hoje, dentro da teologia, não sabemos como ela se comportava. O certo é que ela não se rastejava. Então, ela passou a se rastejar por causa da maldição. No caso da mulher, ia começar a ter dores, ia receber toda a dominação do seu marido e ele ia mandar nela. Aí daí, depois do pecado, que Adão coloca o nome em Eva. Eva não tinha nome antes do pecado. Não tinha nome. Eva, você só vai saber que o nome que o nome da mulher de Adão é Eva depois do pecado. Você só lê a Bíblia. Aí depois Adão conheceu a mulher e colocou o nome dela de Eva. Aquela que é tirada ao lado, tudo, aquelas coisas. Então, não foi antes do pecado. Antes do pecado, Adão e Eva eram considerados como se fosse uma só carne, e isso aí era, quando Deus falava com Adão, estava falando com a mulher também. Então, isso só veio acontecer depois do pecado. Acontece exatamente isso, as pessoas no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Pecamos, a morte entrou no mundo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que depois que tu morre, você paga o pecado através da morte. Quando você vai para a eternidade, o dom gratuito de Deus é a salvação. Aí você é amparado pelo sacrifício de Cristo. Se você crê em Jesus,
Ele é seu Salvador, você vai morrer tranquilo, porque quando você chegar na eternidade, o sacrifício de Cristo te ampara, porque o teu pecado já está pago através da morte. Jesus morreu por todo para que esse pecado fosse pago. Então finaliza aqui essa dispensação da inocência. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e não tinham pecado. Só que agora vai para a dispensação da consciência. Adão e Eva estavam de boa, tranquilos, mas parece que eles não gostaram dessa vida de estar tranquilos, então eles pegam contra Deus, aí eles vão para uma outra dispensação, que é chamado de dispensação da consciência. Dispensação da consciência vai de Gênesis capítulo 3, do 1 ao 8. Aí ele fala que provavelmente cerca de 1656 anos que aconteceu essa dispensação da consciência. Agora o homem sabe de todos os seus atos, e agora o homem está envolvido nas suas ações, o homem agora sabe o que é pecado. Agora não tem mais escapatória. Tudo que você fizer, de certa forma, a sua consciência vai falar se você está pecando ou não. A palavra-chave para a dispensação da consciência, a palavra-chave é consciência. Qual é o propósito do livro? É provar que o homem tem capacidade para manter-se fiel a Deus num clima de liberdade e segundo os ditames da sua própria consciência. Então aqui, na dispensação da consciência, tem Bíblia. Tem Bíblia para o homem ler, como nós temos hoje? Sim ou não? Então, como é que o homem ia ser temente a Deus se não tinha uma Bíblia na dispensação da consciência? Era O que? falado de pai para filho. Mais do que isso. Falar de pai para filho, qualquer um fala. Pode falar um errado, vai passar de pai para filho. O ensinamento pagão também passa de pai para filho. O que prevalecia na dispensação da consciência, agora era a própria consciência. Esse DNA moral e ético de Deus que ia estar no homem. O homem ia saber o que era certo e o que era errado. Sem Bíblia. É interessante, sem Bíblia, o homem já dentro da sua própria natureza, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Mas quem ensinou o homem a saber o que é certo e o que é errado? A sua própria consciência. Como estava começando ali a nação, então eles tinham muita coisa de Adão e Eva que foram passados, então essa consciência foi cada vez mais despertada. Então, dentro dessa consciência, Deus vê capacidade. Então não tem desculpa, o homem tem capacidade sim de se manter fiel a Deus, se ele começar a dar ouvido a Deus. Qual é a revelação na dispensação da consciência? Aí ele bota aqui os textos. Apocalipse 8, Hebreus capítulo 11, versículo 4, Gênesis capítulo 4. Então, dentro da dispensação da consciência, o homem agora ele está prefigurado através de um sacrifício de Abel. O que aconteceu com Abel? Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão. Aí não aconteceu um sacrifício ali? Aconteceu um sacrifício. Todos nós hoje estamos ligados a esse sacrifício que nos salvará, que está relacionado ao sacrifício do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus por quê? Porque que tira o homem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está relacionado a Jesus Cristo. Qual os personagens principais lá no período da consciência? São dois, pelo menos, classificaram aqui. Enoque e Noé. Por que Enoque? Enoque porque andou com Deus e Deus o levou para si. E Noé, porque Deus viu nele um homem justo e revelou algo para ele acerca do dilúvio. Esse Enoque aqui não é o mesmo Enoque, filho de Caim. Na Bíblia tem dois Enoque, lá em Gênesis. Um que era filho de Caim, que começou com a civilização dos caimitas,
E tem o Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si. E também tem Lameque, que tanto era da civilização de Sete, como tinha o Lameque também, que era da civilização de Caim também ali, que havia matado um rapaz, um homem lá, porque pisou, outro esbarrou nele, e ele se gabava isso para as duas mulheres dele. Uma civilização má. Qual é o conceito divino lá na dispensação da consciência? A fé em Deus. Hebreus capítulo 11, do 4 ao 7. Tinha que ter fé em Deus, independente de nada escrito, através da consciência, e ter fé em Deus, num ser superior que estava acima deles, que dava condições das coisas acontecerem. Qual foi o ato de desobediência que aconteceu lá na dispensação da consciência? Quem é que sabe? Na dispensação da consciência aconteceu o quê? Qual é o pecado que você acha que aconteceu? Que na dispensação da inocência foi Adão e Eva pecaram. Homicídio? Isso. Na dispensação da desobediência lá na dispensação da consciência, de Caim, de Caim, o que foi Caim fez? Matou o irmão. De Caim a Lameque, existe um aumento surpreendente, progressivo de desobediência, de modo a absorver a linhagem fiel, os filhos de Sete, levando o mundo da época a um estado de violência e apostasia. Então o que ele está dizendo aqui? Que nesse período de desobediência, nós temos aqui a primeira situação. Caim mata Abel. Além de Caim matar Abel, Caim vai para uma região chamada Nódia. Nódia no hebraico é andar pelo mundo. E se casa com uma mulher. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Isso aconteceu no desenrolar de anos. Caim mata Abel e fica como errante pela terra. Nesse tempo que ele está como errante pela terra, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E Caim pegou uma das suas irmãs e foi para essa região Nódia e casou. Aí ele estabeleceu uma civilização lá. Civilização de Caim. A civilização de Caim eram pessoas ruins, pessoas que não queriam nada com Deus. Essa é a civilização de Caim. Só que Adão e Eva também tiveram um outro filho, chamado Sete. Esse filho é de Deus, que teve um filho Enos, que aí começou a se invocar a Deus. Então nós temos duas civilizações aqui na dispensação da consciência. A dispensação de Caim e a dispensação de Sete. A dispensação de Sete é chamada de filho de Deus. A dispensação de Caim é chamada filho dos homens. O que aconteceu? Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, acharam bonitas e se envolveram e casaram com ela, e aí todo o pecado se espalhou entre eles. Claro que existem alguns teólogos, Testemunho de Jeová diz isso, mas tem teólogos mesmo que não são Testemunho de Jeová, que dizem que esses filhos de Deus foram anjos que desceram do céu e tiveram relações com essas mulheres. Eles falam isso. E tem muita discussão teológica em cima disso. Eu sou da corrente que crê que os filhos de Deus eram a civilização de Sete e que os filhos dos homens eram a civilização de Caim, que se misturaram, se contaminaram, que isso resultou do dilúvio. Essa é o que aconteceu na realidade, mas os teólogos querem crer, né, que é anjo. Aí depois que eles pecam, aí vem o julgamento. O julgamento na dispersão da consciência. O juízo de Deus manifestou-se através do dilúvio que caiu sobre a terra. Esse foi o julgamento de Deus, o dilúvio, que aconteceu lá na dispersão da consciência e levou todo aquele povo ali. Então, aqui ele faz uma observação, que a arca representa o refúgio de Deus contra o seu próprio juízo. Então, quando alguém desobedecer a Deus e o juízo de Deus vier, a pessoa precisa estar em algum lugar seguro. Então, qual é o refúgio que Deus vai fazer? Para você pensar. Aqui no dilúvio, qual era o refúgio? A arca. Quem estivesse fora da arca ia morrer afogado. Foi Deus que matou o afogado? Não, foi a arca que
foi a falta de não ter entrado na arca e ter se afogado na água. Então quem matou aquele povo foi a água. A pessoa resolveu ficar fora da arca e morreu afogado. Deus não matou ninguém. Deus permite que as coisas aconteçam para a pessoa usar a sua escolha, a sua atitude, a sua vontade para escolher o que é bom. Deus não fez a arca, diz, olha, entra na arca que vai vir um dilúvio. Deus deixou o homem para fazer uma escolha. O homem disse, não vou entrar na arca. Deus falou, olha, vem um juízo, vem um dilúvio. Entra na arca, esse é o refúgio. Essa é a salvação. Mas o homem não quis. Aí a arca, quem entrou se salvou, quem ficou fora morreu, e as pessoas querem colocar a culpa em Deus. Se todo mundo tivesse ouvido o que Deus tinha dito quando o juízo veio, tivesse entrado na arca, nada disso tinha acontecido. E aí finaliza com o dilúvio a dispensação, o quê? A dispensação da consciência. Então nós já falamos sobre a dispensação da inocência, Adão e Eva, aí vem a dispensação da consciência que nós falamos agora, aí vem a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano começa de Gênesis capítulo 8, versículo 15, a Gênesis capítulo 11, do dilúvio à dispensação. O que acontece? Depois que passou o dilúvio, o homem saiu da arca porque estava tudo seco. Aí começa a dispensação do governo humano. Por que a dispensação do governo humano? Porque nesse período que o homem vai querer fazer o que ele quer. Qual era a ordem de Deus? É para se espalhar. Mas na dispensação do governo humano, um cidadão chamado Nimrod lá também queria concentrar o povo. Não, ninguém vai se espalhar. A gente vai fazer aqui uma torre que vai alcançar o céu. O homem desobedecendo a Deus, Deus fala, tem que se espalhar. Não, a gente não vai se espalhar. Essa é a grande questão. Então, dispensação do governo humano. Palavra-chave, governo humano. Qual é o propósito dessa dispensação do governo humano? Provar que o homem tem capacidade para manter-se fiel a Deus em um sistema de consciência coletiva. Ou seja, no meio da coletividade, no meio de muitas pessoas que às vezes fazem coisas contrárias, diferentes, Deus te dá a capacidade para você ser diferente. No mundo pecaminoso, num sistema religioso, político, podre, você pode ser diferente. E isso dentro do governo humano. Então, aqui na Terra, quem vive aqui na Terra, no meio do pecado, no meio de pessoas pecaminosas, você tem sim capacidade de ser diferente. Como aconteceu lá no governo humano. Mas aí, infelizmente, algumas pessoas não conseguem e acabam sendo influenciados por esse sistema pecaminoso. Qual é a revelação de Deus lá durante a dispensação do governo humano? A palavra de Deus expressa Noé, o homem que foi achado justo diante de Deus. Então a palavra de Deus foi passada a Noé e Noé foi falando para os seus filhos e esses iriam se espalhar. Os personagens principais na dispensação do governo humano é Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé, que eram os personagens que mais se destacaram lá na dispensação do governo humano. Qual era o conserto divino em relação ali na dispensação do governo humano? Deus assina o centro das suas relações com a criatura humana. Tal conserto inclui os seguintes postulados básicos. O povo deveria multiplicar-se. Volta novamente àquela ordem que Deus havia dito para Adão e Eva, multiplicar e encher a terra. Relação antes de pecar. Não, irmão, o sexo é pecado. Crente que fala isso é crente que não lê a Bíblia. Deus disse multiplicar e encher a terra para Adão e Eva antes do pecado. Como é que eles vão multiplicar e encher a terra se não for através do sexo? Eu não sei que método ele usar, o que alguém vai falar diferente disso. Então, novamente aqui, na dispensação do governo humano, Deus fala para o povo novo, olha. Rapidinho. O povo deveria multiplicar-se. Gênesis capítulo 9, versículo 11. O povo deveria encher a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 2. O povo poderia alimentar-se de carne, obtendo-se do sangue.
Gênesis capítulo 9, versículo 3, e o arco-íris seria o sinal de aliança. Então, esses 4 concertos que Deus fez com o homem. Sim. Então, eles já praticavam multiplicar E encher a terra, a única maneira do homem multiplicar e encher a terra é através da relação. Sim, não tem então como. eles tiveram filhos. A Bíblia não relata. A Bíblia, bastante tempo lá dentro, né? não, diz assim, eles passaram muito tempo lá dentro. A Bíblia também não fala quanto tempo eles passaram. E a Bíblia não relata que se eles tiveram Eles filho ou não. passaram 9 meses, porque 9 meses vai gerar um bebê. Né? Sim. Então não sabemos. Agora, uma coisa é certa. Além de lá tem bebê. Sim. Ela ficou assustada, eles faziam sexo no paraíso. Segundo a Bíblia, em multiplicar e encher a terra, como é que eles iam fazer isso para multiplicar e encher a terra? Mas será que naquele tempo já existia assim? Sempre existiu, porque isso aí, o matrimônio que é abençoado por Deus, feito por Deus, o sexo é uma coisa de Deus. Quem faz o sexo ser uma coisa feia é aquelas pessoas que não são de Deus, que traz essa propaganda, mas o sexo sempre foi uma bênção de Deus para a humanidade. E uma pessoa fala, não existe, não existe sexo antes dele pecar. Então como é que se explica esse versículo? Jesus chega para Adão e Eva, multiplicai e enchei a terra. Como é que o Adão e Eva iam multiplicar e encher a terra, Adão e Eva? O que eles tinham que fazer? Assim, a Bíblia estava falando, mas porque já sabia o que ia acontecer. Sabia. Agora, o tempo que eles passaram lá, a Bíblia não fala. A Bíblia também não fala se eles tiveram um filho, a Bíblia não fala. A Bíblia só vem relatar que eles tiveram um filho depois do pecado. Que aí tem um relato. Mas a ordem para ter a relação de marido e mulher já existia. Agora, por que não tiveram filhos? É uma pergunta que você vai fazer para Deus. Se Deus tinha já em mente que eles só teriam um filho depois do pecado, aí Deus fez com que eles não tivessem e Eva não engravidasse, porque quando Deus fala assim para Eva, olha, daqui em diante você vai ter filhos com dores. Isso quer dizer que antes ela teria e não teria dores. Se só com o pecado que ela começou a ter dor ao ter o filho, quer dizer que antes, se ela tivesse filho, ela não teria dores, sem ter pecado. Mas como ela pecou, aí entrou essa maldição de que vai ter filho com dor. E se ela não tivesse pecado, como ela teria o filho dela? Com dor ou sem dor? Sem dor. Sem dor. E esse período que ela teria filho sem dor, era o período quê? Da inocência. Quando eles não tinham pecado. E aí? É tudo uma questão para pensar. Então só que as pessoas, não, eles não tiveram nada e tudo, eles ficaram só andando de mãos dadas, correndo pelo jardim. Então para quem quiser acreditar nisso, é só explicar os versículos que a Bíblia apresenta. Então a Bíblia é tudo uma questão de leitura. Está escrito lá, a pessoa tem que aceitar o que está lá. Foi esse o pecado de Adão e Eva. Eles não conseguiam ver o que Deus havia dito. Então aceitaram outra sugestão da serpente. Deus falou, você vai morrer. A serpente falou, você não vai morrer. E aí, qual é a palavra que Adão e Eva aceitou? Da serpente, que não ia morrer. E realmente eles morreram? Não, morreram num sentido como se morre, da maneira como nós conhecemos. Mas morre como no sentido como se tira uma folha. Tira a folha, ela fica verdinha, mas ela começa a secar. Adão e Eva começaram a morrer dia após dia, quando eles pecaram contra Deus. Não morreram imediatamente, porque quando Deus falou que eles iam morrer, não era nesse sentido de morrer imediatamente, mas morrer espiritualmente, morrer dia após dia. É isso que dá. Ato de desobediência. Ato de desobediência lá no período da impressão do governo humano. Quem já ouviu falar de Nimrod? Olha, Nimrod, neto de Cão. Quem é Cão? Cão era filho de Jafé. Não, filho de Noé. Que era de Cush.
criou o imperialismo e tentou unir o mundo, incitando os homens a construir uma torre que chegasse até o céu. A Torre de Babel, da Babilônia. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Também, se a pessoa quiser dar uma olhadinha lá em Apocalipse 16, 14, 19, só para fazer comparações. Então, na dispensação do governo humano, Nimrod falou, não, a gente não vai ser espalhado nada. Aí o que Deus foi? Desceu e confundiu as línguas. Ninguém entendia mais ninguém, aí eles começaram a se espalhar. Aí alguém acredita, né, que é por isso que tem um inglês, tem um japonês, tem um brasileiro, tem tal, e assim por diante. E nesse tempo da dispensação, e o juízo divino, a dispensão que Deus, não quero vocês juntos, quero que vocês espalhem, eu quero que vocês encham a terra. Outra vez a Trindade conferenciou entre si, que é Gênesis capítulo 3, 22, versículos 6 e 7, capítulo 11, versículos 5 e 7, que Deus falou assim, a gente vai desçamos e confundamos. Ele usa a palavra plural. Então, nós que cremos na Trindade, acreditamos que ele está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Confundamos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente crê que está falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando usa o plural. E Babel, vocês sabem o que significa Babel? Torres de confusão. Torres de Babel. Babel é uma torre. Babel. Confusão. Então, hoje a confusão de língua ali, que a língua foi dividida, que resultou nisso. Depois que houve essa confusão de línguas e as nações começaram a se espalhar, termina aí a dispensação do governo humano. Finalizando a dispensação do governo humano, começa uma nova dispensação, que é a dispensação patriarcal. Essa dispensação patriarcal se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Êxodo capítulo 12, versículo 37. Olha como começa a dispensação patriarcal. Da chamada de Abraão ao êxito do Egito. Aí fala cerca de 630 anos, aproximadamente. Aí tem uma coisa para se consultar. Gálatas 3:17, Êxodo capítulo 12, 40. Então, a dispensação patriarcal, acabou a dispensação do governo humano, começa a dispensação patriarcal, que é da chamada de Abraão até o Êxodo, quando o povo lá saiu do Egito. A palavra-chave lá da dispensação patriarcal é a promessa. Qual era a promessa? Que através de Adão ele ia ter filhos e que a nação dele ia dar uma terra e ia ter toda aquela prosperidade. Qual é o propósito da dispensação patriarcal? É levar Abraão e seus descendentes a terem fé em Deus e obedecer a Jeová. Sua família seria, de Gênesis capítulo 3, consultar lá Mateus 1:1, Romanos 1:5. Então, na dispensação patriarcal, Deus tem um propósito com Abraão, ele vai tirar ele no meio da parentela, onde adorava vários deuses, para adorar um só Deus. É por esse motivo que os judeus, não conseguem aceitar a gente. Que eles acham que a gente adora 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso cria uma confusão realmente mental muito grande, que eles não conseguem entender. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus só. Não, eles é 3. Eles têm que adorar só um mesmo, que é só Deus que criou o céu e a terra, só. E esquecer todos os outros deuses. Então, Abraão sai da sua parentela para adorar um só Deus e recebe uma promessa de Deus de crescer e dar continuidade àquela promessa de Gênesis 3:15, que vai nascer da mulher um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus escolhe uma nação. O que nós percebemos é o seguinte, de Gênesis até o capítulo 11 ali, Deus está falando coletivamente com uma nação. Só que de Abraão, ele deixa de falar com uma nação para falar com uma família. E dessa família dá prosseguimento ao nascimento do Messias. E isso é importante saber, que aí chegou até nós esse conhecimento. Revelação
Deus apareceu a Abraão umas 5 vezes aí. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 3 ao 7. Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 17. Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 21. Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao 33. Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 8. Eu estou falando assim porque quando as pessoas estiverem assistindo o vídeo, elas vão analisando na sua casa e vão desenvolvendo o assunto. E revelou-te os seus propósitos e a sua vontade. Então, a revelação de Deus para Abraão era para dizer o que é que Deus queria de Abraão. E isso aconteceu realmente. Qual é o personagem principal aqui nessa era, na dispensação patriarcal? Abraão. Incrível que pareça, Abraão, embora apareça Isaac e tudo, mas Abraão é o personagem principal, é o destaque mesmo, embora Jacó e Isaac se apareçam aqui, mas Abraão é o personagem principal. E o conceito divino se divide em 2 partes. Com Abraão, que Deus falou com Abraão, e com a sua descendência. Com Abraão você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 12 e 13, Gênesis capítulo 13, versículo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 1, Gênesis capítulo 17, versículo 7. Era o conceito que Deus tinha com Abraão. E também com quem mais? Com a sua descendência. Porque depois que Abraão se foi, Deus começou a ter o seu conceito divino com a sua descendência. Que você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 15, versículo 4, Gênesis capítulo 17, versículo 19. Qual é o ato de desobediência que aconteceu na era patriarcal? Existem 3 passos na desobediência de Abraão. 3 passos. Ele desceu ao Egito contrariando o desejo de Deus. Não era para descer ao Egito, ele desceu. Tomou Agar por mulher, o que resultou em terrível mal. Tomou Agar, nasceu Ismael. Está toda essa confusão até hoje entre os árabes e os judeus. Quem desceu, Abraão? Hã? Quem desceu? Desceu ao Egito. Abraão. Sim, que não era para descer. Ele tomou Agar por mulher que resultou naquela nascimento de Ismael e mentiu a Abimeleque, dizendo que era irmã dele. Na verdade era irmã dele, mas bem a verdade, que era por parte de pai, não por parte de mãe. Então Sara realmente era irmã de Abraão, realmente, mas não por parte de... A Arminal está perguntando se podia nessa época. Podia o quê? Casar irmão com... Sim, estava no começo. Aí depois, quando vem a lei de Moisés, aí proíbe de vez. Mas logo no início, irmão podia casar com irmã. Mas aí dá uma confusão mental, né? Não, mas no começo não, no começo era. Podia casar, não tinha nenhuma... A Caim casou com uma das suas irmãs. Tinha vários relatos de irmão casar com a irmã, logo no início. Quando vem a lei de Moisés... Porque logo no início, na minha opinião, poderia não, porque aí já começou ali. Então depois a mente do ser humano já levou também a dizer, se começou já... Não, mas tem que entender o momento, tem que entender o momento histórico. Tinha alguma coisa escrita? A escrita existia quando Adão e Eva saíram da... Mas não tinha o próprio Deus para orientar? Não, mas não tinha, não, mas ele falou que não era pecado, que não orientava outras coisas. a gente não pode dizer que é pecado se Deus não diz que é pecado. Quando não era pecado, não sabia? Não era pecado nesse tempo. Nesse pecado? Não, depende. Matar não é pecado, porque tinha pena de morte. Se você vê o relato lá, todo aquele que era dente por dente, olho por olho, pagava, era a pena, era capital. Todo transgressor era morto. Se você ler lá o 28 de Deuteronômio, você vai ver lá o que acontecia. O filho desobediente era morto. Aquele que deitasse com o animal era morto. O filho que deitasse com a madrasta era morto. Era a lei de Israel, fazer o quê? É lei capital. Lá nos Estados Unidos tem a pena capital também. Se fizer um crime hediondo lá, vai para a pena de morte.
Isso é para ter um controle na sociedade. Então a gente tem que ver o tempo. Também é o controle na sociedade dessa parte aí também é uma coisa muito feia. Sim, matou-se, um cara estrupou uma criancinha. Irmão, com irmã também. Mas nesse tempo aí não era pecado, né? Tu quer ver a cultura. Qual é a cultura do Brasil e qual é a cultura de Israel? Tu usa manto e túnica? Não. Então, olha a cultura diferente lá. Você dorme em tenda aí? Não. Tem um bocado de coisa diferente que eles têm lá. Tu come pão asmo, pão sem fermento. Com a espinha, né? Vê lá também. A Bíblia não fala, né? Um relato. Agora, quando veio a lei, aí como foi tudo escrito, foi tudo colocado à disposição, aí começou realmente essa proibição. Mas, sabe qual é o mal do ser humano? Ele não pode acrescentar nada na Bíblia. Tem que ler o que está na Bíblia e falar. Se fala que a Caim estava com sua irmã, e se outro ficou, e isso era o início de tudo. O povo estava se desenvolvendo ali, estava começando ali, não tinha toda aquela, na parte escrita, na plena da consciência aqui. As pessoas estavam tendo o conhecimento da verdade de Deus através do pensamento. Não tinha Bíblia. E aí? Não tinha Bíblia. Então viveu 930 anos, né? 930 anos. Sim. E a época não diz quanto. Não diz. Sim. Então, Então haja aqui, né? 900 sim. Então aqui na dispersão patriarcal, o pecado de Adão foi ter se envolvido com a sua mulher. E nasceu Ismael, e isso aí foi assim. Qual é o juízo divino? Sobre o Egito. Êxodo 7:14. Então, nesse período aqui da era patriarcal, de 430 anos que Israel passou no Egito, Êxodo 12:40, foi o período de qual só se tem amargas recordações. Êxodo, versículo 20, versículo 11. Então, nesse período patriarcal, ela finaliza aqui. Começa com Abraão e o povo lá no Egito. Finaliza a era patriarcal, aí começa o quê? Finalizou a dispensação patriarcal. Qual é a próxima dispensação que vem depois da dispensação patriarcal? Qual? A dispensação da lei. Então, dispensação da lei é a quinta lei. Qual é a primeira? Qual é a primeira dispensação? Consciência? Ou não, é da inocência. Segundo? Consciência. Governo humano. E o quarto? Patriarca. O patriarcal. E agora o quinto? Lei. Dispensação da lei. Então a dispensação da lei é desde Êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. A dispensação da lei. Cerca de 1430 anos aproximadamente. Aí, quiser consultar, Mateus 11, capítulo 11, versículo 12 e 13, Lucas 16. Cristo foi o último homem obrigado a guardar a lei. Foi o único que guardou e cumpriu a lei, Deus, Jesus. Então a dispensação da lei começa desde o Êxodo, está relacionado a Cristo, e vai até a crucificação de Cristo. A palavra-chave da dispensação da lei é lei mesmo. Essa palavra aparece mais, segundo aqui esse autor, 516 vezes na Bíblia. Propósito: testar a obediência de Israel, capacitando a tornar-se instrumento e porta-voz da revelação de Deus numa preparação final para a vinda do Messias. Então esse é o propósito. A nação de Israel seria o canal de bênção para todas as nações. Deus escolhe esse povo, incrível que pareça. Deus escolheu Israel. E todas as outras nações que queriam ser abençoadas tinham que vir em Israel para receber a bênção. A nação que não viesse, essa não seria abençoada. E a nação que tentasse amaldiçoar Israel seria amaldiçoada. Essa foi a promessa que Deus colocou para Abraão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Então, quem amaldiçoar Israel
vai ser amaldiçoado. Quem abençoar Israel vai ser abençoado. Isso foi Deus falando. Ah não, João, isso é mentira. Então, tudo bem, você quer crer que é mentira, mas essa é a verdade. Israel é bênção para as nações. Só que Jesus mudou isso. Era assim, para a nação ser abençoada, não tinha que vir para Israel para ser abençoado. Jesus mudou isso. Quando ele estava dando seu ministério, ele criou um choque cultural na cabeça do seu. Ele falou, ide por todo mundo. Deus fala assim, Israel seria o canal de bênção. As pessoas tinham que vir para ser abençoado. Jesus muda esse cenário e fala, vocês agora têm que ir para abençoar. Agora é ir, não é mais vir. E aí os seguidores falaram, mas como assim? Eles têm que vir para ser abençoados? Sempre não foi ensinado assim? Jesus falou, não, agora é diferente. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Vocês que vão. E vão alcançar essas pessoas. Revelação. A Bíblia apresenta uma tríplice revelação. No tempo da lei. Os 10 mandamentos, que ninguém obedece, quase. Ordenanças e cerimônias. Isso aí não é obrigatório, mas sim para o povo judeu. Os personagens principais lá na dispensação da lei é Moisés, Arão, Josué, Samuel, Davi, e ele fala que outros, porque na dispensação da lei, como é desde o Êxodo até a crucificação de Jesus, é muita gente. Aí vai estar Ezequiel, Isaías, então ele fala outros, porque é uma dispensação maior e tem mais pessoas importantes nessa dispensação aqui. Nessa dispensação. E o conceito divino é os 10 mandamentos, que é Êxodo 20, atos de desobediência. Aí você vai ver lá em Isaías, capítulo 11, 17, juízo divino. Há um duplo aspecto de julgamento divino no final desta dispensação. Deus vai ver como é que ele vai tratar o seu juízo durante a lei sobre esse povo. Os pecados de Israel e de outros povos punidos e julgados na cruz. João capítulo 2, versículo 27 e 33. João capítulo 19, versículo 16 e 30, Atos capítulo 2, versículo 36, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 17, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, os pecados de Israel. Segundo, como nação que rejeitou a Cristo, Israel foi punido com rejeição de Deus, perda do seu reino e dispensão milenar. Mateus, capítulo 21, versículo 33 e 46, Lucas, capítulo 21, 20 ao 24, Deuteronômio, capítulo 28, Levítico, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 25. Rejeitou, aí sim, aí começa toda essa punição que aconteceu a esse povo. Aí, finalizando a dispensação da lei, começamos a dispensação de quê? De que, Lene? Que dispensação, Lene? A Lene está dormindo, deixa. Então, a dispensação da graça. Da graça. Finalizamos a dispensação da lei, começamos a dispensação da graça. Que aí vai desde Jesus até o dia do Pentecostes. Então, dispensação da graça. Desde a crucificação até o arrebatamento da igreja. Visivelmente, o início da igreja data do dia do Pentecostes, 30 depois de Cristo, em Jerusalém. Então a dispensação da graça acontece. Qual é a palavra-chave na dispensação da graça? Graça. Não dispensa ordenança, há 1050 mandamentos no Novo Testamento. Ok. Propósito na dispensação da graça. Chamar para fora do mundo um povo para o nome de Jesus, que é em Atos capítulo 15, versículo 14 e 17, Marcos capítulo 15, versículo 16, Efésios capítulo 2, do 14 ao 22. Esse é o propósito de Atos, chamar todo mundo de fora lá do mundo para dentro do povo de Deus. Revelação.
Como é que na dispensação da graça acontece a revelação? Existem 3 aspectos de revelação de Deus lá na dispensação da graça. Deus revela-se ao homem em forma de homem. Interessante isso. A revelação do Espírito de Deus nos crentes e a revelação escrita, a palavra de Deus. E começa a se desenvolver aqui, começa a se dar valor àquilo que estava escrito na palavra de Deus. Os personagens principais na dispensação da graça são Jesus Cristo, claro, Paulo, e a eternidade talvez nos mostre outros que vão se destacar, mas pelo menos Jesus Cristo e Paulo é o que mais se destaca, embora tenham Pedro e os outros discípulos, mas Jesus e Paulo foram uns que se destacaram bem. Qual é o concerto divino? Que aí se encontra em Jeremias 31, de 31 ao 34, feito pelo sangue de Jesus Cristo. O seu pacto é extensivo a todos os homens de fé nesta dispensação. Aí tem os textos aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 15, Hebreus capítulo 9, do 12 ao 20, 1 Pedro capítulo 1, 4 e Hebreus capítulo 10, versículo 29. Qual é o ato de desobediência? Vai acontecer, como nós vemos lá em Apocalipse 22, 15, 1 Pedro 4, 17. Juízo divino. Note-se 2 tipos de juízo que vai acontecer no tempo da graça. Depois do arrebatamento, que nós cremos, vai acontecer a grande tribulação para o mundo. E segundo, o tribunal de Cristo para os crentes. E aí finaliza essa dispensação da graça. Por que nós cremos? Quanto tempo passou até quando a dispensação da graça? A dispensação da graça com o final da lei. Aqui, ó. Eu sei, mas Olha. quanto tempo mais ou menos? Olha. Anos? Aqui, ó. Desde a crucificação até a igreja, visivelmente o início da data do dia do Pentecostes, começa a graça, até chegar ao milênio. Então, a gente ainda está no tempo da graça ainda. Com certeza. E no tempo do milênio? No milênio depois olha, a gente tem que entender assim. A gente que crê nisso. Arrebatamento da igreja. Depois acontece o quê? A grande tribulação. O tempo da graça vai até quando? Antes ou depois do arrebatamento da igreja? Quando Jesus arrebatar a igreja, aí termina o tempo da graça. Então, é isso aí. Então, quanto tempo dá para se calcular isso? Se a gente já está no tempo da graça. Então, a gente não tem como dizer onde é que acaba o tempo da graça em números, porque a gente não sabe quando é que Cristo vai voltar. Ele mesmo falou, o dia e a hora, ele não sabe. Então, é o dia que ele vier, o tempo da graça finaliza. Então, no tempo da graça, o juízo acontece depois do arrebatamento, a grande tribulação. Isso vai ser o juízo de Deus. A grande tribulação é o juízo de Deus quando está finalizando a graça. E o tribunal de Cristo para os crentes. Aí depois vem a dispensação do milênio. É a última dispensação ou é a penúltima? É a última dispensação. Dispensação do milênio. Seu início se dará com a manifestação de Cristo e findará com a instalação do grande trono branco. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 e 15. Isso é para quem crê, os pré-tribulacionistas. Por quê? Pré-tribulacionista, aqueles que creem que não vai passar pela grande tribulação. Pós-tribulacionista é aquele que crê que vai passar pela grande tribulação, como tem a presbiteriana e outras igrejas por aí. A adventista, cada um com a sua ideia em relação à grande tribulação. A palavra-chave para o grande milênio é regeneração. Qual é o propósito do milênio? Consumar todas as alianças feitas com o homem. Deus quer resolver logo isso de uma vez. Estabelecer justiça e paz na terra, que a terra não tem paz e não tem justiça. E Deus quer resolver isso. E exaltar a soberania universal de quem? De Cristo na terra. Ele vai governar por 1000 anos. E restaurar a posição da igreja como cabeça das nações e sede do governo teocrático. O que é governo teocrático?
É um governo governado por Deus. Teocrático governo. Um governo governado por Deus. Exaltar os santos de todos os tempos. Reconhecer que tudo que eles fizeram não foi em vão. E subjugar todos os inimigos do Senhor. Dar fim de vez. Para que esse povo não venha mais fazer nada de mal ao povo de Deus. Revelação. Vai se revelar a nós o governo pessoal de Deus. Que aí diz Isaías 52, versículo 7. Lucas capítulo 1, 32, 33. Daniel capítulo 7, 13. Esse é a revelação de Deus, o governo pessoal de Deus. Os personagens principais no milênio: Jesus Cristo, a igreja, os santos de todos os tempos e Israel. Tiveram os santos de todos os tempos e Israel. Israel nunca vai ser abandonado por Deus. Esse negócio aí, nós somos a nova Israel. Mentira. Igreja é uma coisa, Israel outra coisa. Deus vai lidar com nós de uma forma e Deus vai lidar com Israel de outra forma. Deus, quando Deus falou com Abraão sobre a importância de Israel, ele não anulou isso aí. Agora tem testemunho de Jeová dizer assim, não, nós somos a nova Israel, essa Israel que existe aí não tem nada a ver. Eles que pensam, não, Deus tem sim promessa com eles. Atos de desobediência, que pode acontecer no milênio. O principal se dará no fim do milênio, que o diabo vai ser solto e Deus vai julgar as nações. E aí, nós finalizaremos aqui com um texto bíblico, finalizando a última dispensação, que é a dispensação do milênio. E não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Aí finaliza todas as coisas. Não há mais necessidade de dispensação, não há mais necessidade de nada, porque Deus fez com que tudo chegasse ao fim e tudo se tornasse exatamente como aquilo que foi prometido para nós acontecer. E eu finalizo essa aula aqui, já falamos sobre as 7 dispensações, quem não vai entender isso assim, porque é muito conteúdo, você vai ver os vídeos e vai vendo as dispensações. É importante saber disso para que você possa saber que dispensa bobagem, como eu escuto muito por aí, ignorância e falta de estudo, né? Eu passo aqui para finalizar o presidente aqui da igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião. Finalizamos mais nós estudamos a palavra de Deus nesta noite, nesta manhã. Graças a Deus, domingo nós estaremos novamente aqui. Você fique atento para aprender a palavra de Deus, né? Para ter o estudo, um estudo teológico aqui, né? Não precisa você ir se ingressar num seminário, né? Aqui é um seminário, um mini seminário aqui, aprender a palavra de Deus, né? Hoje à noite nós temos um culto, Santa Ceia do Senhor. Quero convidar todos vocês para estar hoje à noite, né? Não perca hoje a ceia do Senhor, né? Todos os membros da igreja primitiva vai estar aqui pronto para tomar a ceia, né? E orar. Outro detalhe que vamos falar hoje à noite, você venha hoje para tomar mais a posição, saber a importância desse culto. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos orar neste momento. Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa que Deus nos concede em nossa vida. E, amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Deus, por mais um estudo da palavra de Deus, Senhor Deus, que aprendemos nesta manhã, Senhor. Colocamos, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, Deus, para aprender a Tua palavra celestial. Abençoa o pastor João, Pai, dando conhecimento, entendimento, para a essência da vida dele, Pai, sabedoria na sua vida, Pai celestial, para que ele possa receber de Ti a instrução, Pai, para transmitir àqueles, meu Pai, que precisa, Senhor, de aprender a Tua palavra celestial. Não ficar, Senhor, enquadrado em duas paredes, Pai celestial, mas possamos, Pai, ter conhecimento, pleno conhecimento da verdade, Senhor, que é a Tua palavra celestial. Abençoa Teus filhos que cooperaram nesta manhã, Pai celestial, para a glória do Teu nome santo e poderoso, Pai celestial. Queremos agradecer e abençoar o culto esta noite, Pai,
vai ser realizado às 19 horas, meu Deus, em teu nome, Pai Celestial. Quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você está na live, inscreva, né? E para que tenha mais vídeo todo domingo para você aprender a palavra de Deus. Deus abençoe. Em Jesus, amém. Amém.